Todo mundo animadíssimo para a nossa última aula com foco no Instituto AOCP, que a gente já falou 1000 vezes ao longo do nosso curso, que não é a mesma coisa da AOCP. Na verdade, a AOCP é uma versão boazinha do Instituto AOCP. O Instituto AOCP é um pouco mais malvado com você. Em geral, as provas do Instituto AOCP são de múltipla escolha, em geral. Alguns certames pontualmente têm provas de certo e errado, mas isso não é regra. No seu caso, especificamente, o mais comum é que você encontre a prova, óbvio, de múltipla escolha, beleza? Mas o que eu fiz? Para a gente fechar o curso, essa é a nossa última aula, e revisar muito conteúdo, eu vou trabalhar com vocês norma culta, análise de item, com foco no Instituto AOCP. Então, nós vamos trabalhar norma culta. Lá na sua prova pode ser assim, assinale a alternativa correta quanto à norma culta, ou assinale a alternativa incorreta quanto à norma culta. Quando você fala norma culta, o que o aluno tem que avaliar na verdade? Tudo. É meio desesperador até. O que eu posso fazer é separar os principais tópicos cobrados. Então, principais tópicos cobrados: concordância, regência, crase, pronome, verbo. Então, concordância, regência, crase, pronome, verbo. Não negligenciar ortografia, que sempre aparece. Pontuação também sempre aparece. Flávia, só esses ou mais outros? Mais outros. Aqui eu tô só te falando assim, ó. De uma maneira geral, quando a questão é enunciado genérico, o que é um enunciado genérico? Assinale a alternativa correta. Quanto à norma culta, a gente tem que priorizar esse tipo de enfoque. Enunciado mais genérico vai ser normal a gente priorizar esse tipo de enfoque aqui, beleza? Bom, então agora eu vou corrigir 50 itens, que vai ser uma forma de a gente fechar o curso super animado e dar tudo certo na nossa vida, ok? Então, questão 1, nós temos assim, ó. Uma das metas de um programa de antiaquecimento, está escrito com hífen global, é buscar a redução contínua do balanço líquido de CO2. E uma maneira de tornar-lhe mensurável é a publicação de inventários anuais das emissões. Então, o que a gente tem errado aqui? Ó? Primeiro, o antiaquecimento, que não é escrito assim. A vírgula antes do conector eu não posso falar que é obrigatória, embora os sujeitos sejam diferentes. E o tornar-lhe que está aqui está errado mesmo. Então, vamos lá. Primeiro erro que eu tenho, antiaquecimento. Como que deve ser grafada essa palavra? Antiaquecimento. De acordo com a reforma ortográfica, a gente tem assim, ó, junto, vogais distintas. E com hífen separado, vogais idênticas. Então, imagina que eu tivesse isso aqui, ó, autoestima. Vogais distintas. Contraindicado. Vogais distintas. Autoestima, contraindicado. E se por acaso eu tivesse vogais iguais, ó, contra-ataque, anti-inflamatório, vogais idênticas separado com I, beleza? O que acontece com o E aqui? A vírgula antes do conector E é possível, não é obrigatório, é recomendado. Pois os sujeitos
são o quê? Distintos. A vírgula antes do conector é possível, recomendada, pois os sujeitos são diferentes, beleza? Bom, aí eu tenho aqui o tornar-lhe, que está erradíssimo. O que vai acontecer? Eu vou mudar para tornar. No caso aqui, ó, a gente tem que tornar lá. Uma das metas, lá a meta. Quem torna a meta mensurável. Isso é objeto direto. Não posso usar o pronome lhe como objeto direto. Logo, a frase 1 errada, 2 erros, vou considerar 2, e uma recomendação, que é a vírgula antes do conector e, por se tratar de sujeitos o quê? Distintos, beleza? Então, 2 erros aí. Agora vamos para o item 2. O que acontece no item 2? Para o autor do texto, o espírito das pessoas não envelhece. 2 pontos. Os 2 pontos foram adequadamente usados porque aqui ele está desenvolvendo uma ideia. Então, empregados para desenvolver ideia anterior. Então, os 2 pontos foram adequadamente empregados, estão certos, tá? Então, para o autor do texto, o espírito das pessoas não envelhece. Com o correr dos anos, correr no sentido de passar, que é substantivado, aí eu tenho assim, ó, elas passam a se sentirem mais jovens. Isso daqui não é de Deus. Elas passam a se sentir mais jovens. O que está acontecendo aqui? É uma locução verbal. Esse é o verbo auxiliar e esse é o verbo principal. Em uma locução verbal, quem varia? Apenas o verbo que? Auxiliar. Então, em uma locução verbal, apenas o auxiliar se flexiona. Só o auxiliar que vai ser marcado por desinência de número, beleza? E o principal não se flexiona. Então, eu não posso fazer elas passam a se sentirem. Elas passam a se sentir, ok? Então, esse item também estava o quê? Errado, de acordo com a norma culta, beleza? Certinho? Então, vamos lá na questão 3. 3, nós temos assim, ó, surgem indícios que, só aí já está errado, porque indício é indício que, de que. Então, surgem indícios de que, a regência aqui é obrigatória, instituições financeiras retomam estratégias de investimento arriscadas, tais como especulação com taxas de câmbio e empréstimos a clientes. Posso colocar a crase aí, gente? Não, né? Sem crase, porque eu tenho uma palavra, o quê? Plural. Não vou falar que ela é masculina, não, porque cliente é comum de 2 gêneros, né? Eu posso fazer os clientes ou o quê? As clientes. Mas eu tenho um a singular seguido de palavra plural. Então, indícios de que instituições financeiras retomam estratégia de investimentos a clientes, beleza? Com altíssimo risco. Esses 2 erros aqui. Um errinho de crase e outro errinho de regência. No caso aqui, uma regência nominal. Porque às vezes na prova também vem perguntando de que é o erro. Não tem umas questões nesse sentido? 4. Eu tenho lá assim, ó. Não era apenas por curiosidade intelectual que movia os adolescentes daquela época a irem procurar no dicionário o domínio dos palavrões. Você tem um erro de coesão, né? O problema da frase é a estrutura. O que acontece? Não era apenas por curiosidade que os adolescentes iam procurar, ou senão aqui, ó,
não era apenas a curiosidade que movia os adolescentes daquela época ao que procurarem. Eu tenho que escolher tirar esse por daí ou manter o por ajustando a frase. Eu vou ter sempre mais de uma forma de reestruturar, tá? Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó, problema de coesão na frase. Então, não era apenas curiosidade intelectual que movia, porque aí a curiosidade intelectual movia. Eu tenho que tirar esse por aqui, né? Não era apenas curiosidade intelectual que movia os adolescentes a irem buscar, né? Porque o sujeito não pode ser o quê? Preposicionado. A curiosidade movia. E esse termo, sintaticamente, passou a ser o sujeito do verbo que? Mover. E esse era que, vocês conseguem perceber que expletivo? Que, ó, não apenas curiosidade intelectual movia os adolescentes a irem, não só isso, né? Ali a gente tem uma partícula, o quê? Expletiva. Beleza? Estou no item 5. Eu tenho lá assim, ó. A intenção daqueles jovens era de causarem impacto através de palavras abstrusas com efeito imediato sob os mais intrépidos. Primeira coisa que eu vou ter assim, ó. A intenção daqueles jovens era causar. Era causar impacto, tirar o através e deixar por meio de. Com efeito sobre, não é efeito sobre alguém? A intenção era causar impacto. Aqui a gente não vai usar o através, porque o através é só quando for o quê? Dentro. E no caso aqui a gente não tem um contexto de dentro, é só um recorte. E efeito não é sob, é efeito o quê? Sobre. Também um caso de registro nominal, né? Através de é dentro e por meio de. Então, por exemplo, assim, ó, a água foi conduzida através de duto. Ela estava dentro do duto, não é isso? Ela era vista através do vidro. A imagem passava pelo quê? Vidro. Agora, por meio de políticas públicas, no sentido de a partir de políticas públicas, usando políticas públicas, se resolvem conflitos no Brasil. Então, usando-se políticas públicas, valendo-se de políticas públicas. E aqui, ó, só para ficar mais fácil, a gente vai colocando um esqueminha aqui, ó. Errada, errada, errada. Beleza? 6. Confessa o autor que nem sempre as instituições relutam em manter sua legitimidade em vista das pessoas que as fraudam de modo a se beneficiarem. Então, quando eu falo assim, confessa o autor, a frase só está invertida. O autor confessa que nem sempre as instituições relutam em manter sua legitimidade em vista das pessoas, quer dizer, em favor das pessoas que fraudam o quê?
as instituições. Quem frauda não frauda alguém? Então, frauda as instituições, de modo a se beneficiarem. Quem vão se beneficiar? As pessoas. Então, essa frase não apresenta o quê? Erro. Só é feia pra caramba. Porque ela tá toda invertida, né? Mas aqui, ó, confessa o autor, quer dizer, o autor confessa que nem sempre as instituições relutam em manter sua legitimidade, das próprias o quê? Instituições, com vista das pessoas que as fraudam, em vista da verdade, tá? Em vista das pessoas que as fraudam, que fraudam o quê? As instituições, de modo a se beneficiarem, no caso, as pessoas beneficiando a si mesmas. Então, essa estava certa e a frase está invertida, por isso ela soa um pouquinho mal, né? Vocês querem pôr crase em algum lugar? Não, né? Porque se beneficiar é verbo, né? Não. 7. Seria preciso que as instituições preservassem sua legitimidade, impedindo que os maus assim, intencionados, como é que teria que ser esse mal? Com ele, né? Contrário de quê? De bem, né? Impedindo que os mal intencionados, a partir dela, como é que seria o a partir? Separado. Flávia, quando é que eu uso a partir junto? Quando você estiver bêbado, né? Não existe. Então, mal intencionados e bem intencionados aí visem ao seu visem, desculpa, ao seu interesse próprio. O visar tá certo, né? Visar aí no sentido de desejar. É delas mesmo. Olha o que acontece. Seria preciso que as instituições preservassem sua legitimidade, impedindo que os mal intencionados, na verdade, a partir das instituições delas, visem ao seu próprio interesse. Aqui não é antiverbo no quê? Infinitivo. A partir delas, no sentido de a partir das instituições. Impedindo que eles, a partir das instituições, visem seu próprio interesse. O sujeito do visem é eles, né? Não pode juntar o de com elas, ou de com preposição, ou com artigo ou antiverbo no infinitivo. Mas aí não é nem por isso, é porque a frase aí, o sujeito do visem, é como se fosse um eles, né? Eles é que visem a partir das instituições ao interesse próprio. O sujeito do visem é eles, os mal o quê? Intencionados. Dá pra ver? O elas aí não é sujeito do visem. Porque aqui, ó, seria preciso que as instituições preservassem sua legitimidade, impedindo que os mal intencionados, a partir delas, das instituições, visem ao seu próprio interesse. Quem que está visando ao seu próprio interesse? Os mal intencionados. Beleza? Então, aqui já estava certo, né? Aqui estava errado, porque tem que ser a partir separado, e aqui mal intencionados também, contrário de o quê? Beleza? Aqui com um hífenzinho, contrário de bem intencionado, só para você marcar isso. Então, a 7 estava errada. 8. Tanto as instituições públicas como as privadas rendem aos homens honestos um legítimo benefício, ao passo que os demais somente lhes manipulam. Quem manipula, manipula o quê? Alguém. Se a gente estiver manipulando as instituições públicas e privadas, tem que ser somente, ao passo que somente os demais as o que manipulam. Manipular é verbo transitivo direto. Então, eu tenho assim, somente as manipulam. Beleza? Esse lhes aí tá errado. Esse as aqui é manipulam o quê? Tanto as instituições públicas quanto o quê? As privadas, tá?
9. Por serem sólidas, os desonestos se aproveitam das instituições. Quem são sólidas? As instituições. Então, os desonestos se aproveitam das instituições mais legítimas para tirarem delas quem? Das instituições, um benefício próprio, em razão de seu egoísmo. E aí? Tá certo, né? Se eu quisesse, eu poderia tirar a vírgula antes do em razão do seu egoísmo, que é uma adjunta adverbial no fim da frase. Mas a frase tá certa. Essa vírgula aí no final, ela não é obrigatória. Essa vírgula aqui é facultativa. 10. O autor admite que as instituições públicas ou privadas podem servir tanto aos que se beneficiam legitimamente delas, como àqueles que as fraudam. E aí? Tá. Olha aqui, ó. O autor admite que as instituições públicas ou privadas podem servir tanto os que se beneficiam delas, porque quem serve o quê? Alguém, né? Então, o nosso problema está na regência do verbo que servir. E aí tem que tirar a crase do aqueles também, né? Que as fraudam. Então, o verbo servir é VTD, aqui é sem preposição, e aqui também é sem preposição. E a frase estava errada. O bom de fazer esse tipo de exercício é porque a gente vai treinando o olho, né? 11. Os espelhos, do ponto de vista das pessoas velhas, não existem senão para mostrá-las os traços indesejáveis de seus rostos, já que o espírito lhes permanece o quê? Jovem. E aí? O senão já tem que ser um senão junto com valor de o quê? Exceto, diferente desse senão aqui, que é no sentido de caso não. Aí é um condicional, né? Então, esse aqui no sentido de caso não é condicional. E aí eu tenho lá assim, ó, os espelhos, do ponto de vista, então, das pessoas velhas, não existem senão junto para mostrar-lhes os traços, porque quem mostra algo a alguém. Então, VTDI, traços OD e o lhes OI. Então, eu tinha um errinho aqui de ortografia e outro de regência, de modo que o item está errado. Aí, vamos para 12. Eu tenho lá assim, ó, o movimento se segue às bilionárias operações de salvamento e injeção de capital feitas pelo governo de vários países para impedir a quebradeira generalizada de banco. O movimento se segue, o que se segue, tinha que ter crase, né?
Se você colocasse um que, você ia precisar de pôr mais alguma coisa na frase, ó. O movimento que se segue às bilionárias operações de salvamento e injeção feitas pelos governos de vários países para impedir a quebradeira generalizada dos bancos, aí você tem que continuar a frase. Então não tem que não, vamos só pôr a crase. Porque se você colocar um que, você está subordinando, né? Aí eu precisaria colocar uma oração o quê? Principal, mas nós não vamos pôr esse que, né? Nós vamos corrigir o que apenas colocando a crase. Então, se segue as bilionárias. Só falta a crase. Quando tem muito erro, é muito fácil, mas quando tem um erro só, dá uma dor, né? Que a gente fica com medo. O movimento se segue as bilionárias operações de salvamento. Isso aqui é o objeto, né? Então, o movimento se segue as bilionárias operações de salvamento e injeção de capital feitas pelos governos, isso é um agente da passiva, de vários países. Aí no final tem uma oração adverbial, ó, para impedir a quebradeira generalizada. Oração adverbial no fim não precisa de vírgula, ela ainda está reduzida. Né? Eu poderia pôr uma vírgula antes do para, se eu quisesse? Poderia, mas essa vírgula não é obrigatória. Aqui, ó. Não é obrigatória. Por que não é obrigatório? Eu tenho uma oração subordinada adverbial depois da principal. Oração subordinada adverbial final no fim do período. Quando isso acontece, a vírgula é o quê? Facultativa. A única coisa que eu tenho errada mesmo nesse item é o quê, gente? Crase. Quando se trata de enfrentar a ameaça das mudanças climáticas à humanidade, então eu tenho lá assim, ameaça à humanidade. Humanidade eu já ia querer colocar com letra minúscula, mas isso aí eu vou poder deixar, não vou, porque o cara pode ter usado uma maiúscula que a gente chama de maiúscula de ênfase. Isso. Junta-se notícias apavorantes, desempenho pífio da maioria dos países e pequenos avanços, configurando um quadro de urgência. Vou trocar o junta-se, que tem que ser como? Juntam-se. Por quê? Não é uma passiva? Quem junta, junta algo se é PA. Se há PA, não há OD. O objeto direto vira o quê? Sujeito paciente. Juntam-se notícias. Notícias são o quê? Juntadas. É porque, assim, ó, quando se trata de ameaça à humanidade. Então, ameaça à humanidade, a crase tem a ver com ameaça, né? Aqui, ó, pode ser ameaça de terceiros. Por exemplo, assim, se trata de ameaça de terceiros à humanidade. Tem crase, né? É porque é a ameaça das mudanças a. Você vai enfrentar a ameaça, mas é a ameaça à humanidade. Então, aqui eu não corrigiria isso, tá? O que eu corrigiria seria essa concordância. Para mim, esse item está relacionado à concordância. Certo ou errado, gente? Errado. 14. É de se confessar que a velhice traz, morri, né? Traz com o quê? Z. Igual traz a pessoa amada em 3 dias, né? E traz assim, ó, posição. Ele está no banco de trás. É uma posição e a classe é preposição. No caso aqui, traz com Z é de trazer e é um verbo. No texto deveria estar escrito traz, né? Com Z. É de se confessar que a velhice traz, de fato, alguns resquícios de enfraquecimento. Haja vista. Haja vista os desequilíbrios corporais e sua cada vez menor o quê? Estabilidade. Elasticidade, desculpe. Vai ficando velho, vai ficando sem elasticidade, sem visão também, né?
Esse aqui é um problema. Até aí tudo bem? 15. O autor chega ao desplante de considerar a velhice uma mera ilusão da juventude. Parece-lhe até mesmo que os sexagenários são mais adolescentes que os mesmos. Bom, o desplante a gente já consegue perceber, porque tem que ser o quê? Desplante. Aí esses errinhos de ortografia a gente acha que não, mas eles acabam com a vida da pessoa, porque não viu, né? E às vezes tem só um erro, né? Chega ao desplante, quer dizer, disparate, falta de senso, absurdo. Então, o autor chega ao desplante de considerar a velhice uma mera ilusão da juventude. Parece-lhe, até mesmo, parece a ele, né? Parece para ele, até mesmo, que os sexagenários são mais adolescentes que os mesmos, esse que os mesmos é que está errado. Que os mesmos não está retomando, tipo, os jovens, né? Então, tem que falar assim, que os próprios, o quê? Adolescentes. Por que eu tenho que fazer isso e não posso usar os mesmos aqui? Mesmo e variações não podem ser usados para retomar o quê? Então, mesmo e variações não podem ser usados para retomar termos de natureza, o quê? Substantivo, beleza? Então, desplante e os mesmos aqui. Até aí, como estamos bem? 16. Eu tenho lá assim, ó. Muito mais do que costumamos pensar ou gostaríamos de admitir, os hábitos e os costumes indígenas foram bastante assimilados pelos brancos, que os passaram de geração a geração. Só que geração a geração com crase ou sem crase? Sem crase, porque não se usa crase entre palavras do que? Repetidas. Até chegarem, aí a regência do verbo chegar, ó, até chegarem a nossos o quê? Dias. Em que a presença desse povo, desses povos, quase não é notada. Então, aqui, ó, aqui não tem crase, porque não se usa crase. Entre palavras repetidas. Aqui a gente tem um caso de expressão idiomática, né? Uma expressão adverbial. Chegarem a nossos dias, o que vai acontecer? Preposição exigida pelo verbo qual? Chegar. Então, aqui não tem nada de A com H, não. E no final não é notada. A presença não é notada. Você tem que concordar com presença, né? Dá. Então, item certo ou errado? Errado, porque não tinha A com H aqui e não tinha essa crase aqui. Logo, erradíssimo. Aí você respirou, continuou pensando. Pensando. Está na questão 17. Entre as fragilidades, sobressaem a pressão para a valorização das moedas nacionais e as ações de esterilização dos governos, com efeitos indesejáveis sobre a dinâmica da dívida pública dos países receptores da chuva de dinheiro externo.
Chuva de dinheiro externo, marcando uma expressão o quê? Figurada, e não há erro no trecho, beleza? Logo, certo. Oh. Pode. Flávia, só voltando aqui, ó. Onde é que a gente colocou esse a, que é a preposição? Se eu quisesse, em vez de a, colocar chegarem mesmo aos nossos dias, poderia? Poderia. Por que que poderia? É facultativo o uso do artigo antes de pronome, o quê? Possessivo. Estaria correto. Tá? Se eu quisesse chegarem mesmo a nossos dias ou aos nossos dias, as duas opções são adequadas. O que é obrigatório é a preposição. Vai aparecer aqui ou aqui, ó. Preposição exigida pelo verbo chegar. O artigo antes do pronome possessivo é facultativo. Beleza? Ok? 16, fechado? 17 estava certa, então não havia erro. Entre as fragilidades, vírgula, que separou uma expressão adverbial, né? Sobressaem a pressão para a valorização das moedas nacionais e as ações de esterilização dos governos com efeitos indesejáveis sobre a dinâmica da dívida pública dos países receptores da chuva de dinheiro externo, sendo que chuva de dinheiro externo está entre vírgulas porque, entre aspas, desculpa, está entre aspas porque é uma expressão de sentido figurado, beleza? Aí agora 18. Então eu tenho lá assim, ó. Pela alienação do trabalho, o indivíduo perde a característica de agente ativo face à natureza. Face vai ser face o quê? Ah, né? Uma locução prepositiva. Então tem que ser face à natureza e ao mundo. Então, face à natureza e ao mundo. Beleza? Logo o item tá certo ou errado? Errado. É assim? Nós temos lá assim, ó. Essa modalidade de trabalho não é somente uma mutilação. Vamos começar com essa mutilação aí, né? Mutilação. Gente, mas esse tipo de erro passa despercebido. Eu fico olhando que, assim, às vezes eu vou fazer as questões, a de ortografia, às vezes é a última coisa que eu vejo. Ou eu só vejo porque tá lá riscado vermelhinho no Word. Ela fala assim, não, ainda tem um errinho de ortografia, mas quando você lê o todo, às vezes passa alguma coisa despercebida, só que no dia da prova não vai poder passar. Né? Então vamos combinar. Ortografia é lista, vai fazendo lista, né? Que senão você também não vai passar vergonha, né? O pessoal voltar por causa de mutilação, nem. Então, aqui, ó, essa modalidade de trabalho não é somente uma mutilação intelectual e moral, mas também um obstáculo ao ato. Não está escrito obstáculo no ato? Aí é uma regência, né? Aí, ao ato da criação humana, ao desenvolvimento. E à consciência do indivíduo. É o obstáculo A. É um caso de regência nominal, né? Também você está distraído, você fica só querendo decorar aqueles verbos que caem mais. Aí chega lá, às vezes o erro é de regência nominal. Vinte.
eu tenho lá assim, ó, a propósito, vírgula, quando utilizamos os termos trabalho livre, trabalho escravo e trabalho, será preciso estar atento na conjuntura histórica e nos sentidos que cada pensador atribui-lhes. Vamos pensar aqui cada coisa aqui. Primeira coisa, tem uma falta de paralelismo nos verbos. Quando utilizamos, é preciso estar atento. Se utilizarmos, será preciso. Vocês conseguem perceber aí que tem uma falta de paralelismo? Então, eu tenho assim, ó. Utilizamos no presente do indicativo. É preciso também no presente do indicativo. Estar atento. Aí não está escrito estar atento na conjuntura? Tem que ser estar atento a. Estar atento à conjuntura histórica e aos sentidos. Que cada pensador, o quê? Aí eu vou ainda ser preciosa, cada pensador, eu vou preferir lhes atribui, por causa do cada. Isso aqui não é obrigatório, não, tá? Porque o cada tem palavra no meio. Mas ficaria melhor, né? Não fica até, do ponto de vista da eufonia, não fica melhor? Cada pensador lhes atribui, por causa do cada, né? Mas aqui tem um errão de regência, outro, aqui uma falta de paralelismo. Correlação entre tempos e modos. Logo, a gente está considerando a 20 errada. 21. Eu tenho lá assim, ó, esse trabalho, como categoria da economia política, é um empecilho para a realização das potencialidades humanas, obrigando o trabalhador a restringir-lhe seus horizontes aos afazeres que o permitem continuar o quê? Existindo. Um pouquinho errado, né? Então, esse trabalho como categoria da economia política é um empecilho, né? Empecilho para a realização das potencialidades humanas, obrigando o trabalhador a restringir seus horizontes aos afazeres que o quê? Lhe permitem. É porque permite algo a alguém, né? Obrigando o trabalhador a restringir seus horizontes aos afazeres que lhe permitem continuar existindo. Agora aqui é porque é o seguinte, permite algo a alguém. Permite algo continuar existindo. A quem? Ao trabalhador. OI e OD, sendo que aqui o objeto direto tem natureza como oracional. E aqui eu tinha um erro de grafia também. Portanto, a 21 está errada. Beleza? Vinte e dois. Eu tenho lá assim, ó. Os acontecimentos miúdos e os personagens anônimos, geralmente relegados a segundo plano. Mas segundo é a palavra o quê? Masculina. Então, esse a segundo plano, você não quer pôr crase isso aqui não, quer? Não, né? Pela historiografia tradicional, os livros escritos por Sérgio Buarque sobre a história brasileira, sobretudo a do período colonial. Então, olha o que eu tenho.
Tá subentendido da história, né? Sobretudo a história, mas não tem crase, não, né? Normal. Eu tenho lá assim, ó, os acontecimentos miúdos e os personagens anônimos geralmente são relegados a o quê? Segundo plano. Eu posso colocar o geralmente entre o quê? Vírgulas, e posso colocar um são para melhorar a coesão. Geralmente, coloquei entre vírgulas e pus um são, mas não precisa também não. Correção mesmo que você tinha que fazer era isso aqui, não é? Geralmente relegados a segundo plano pela historiografia tradicional, os livros escritos por Sérgio Buarque de Holanda sobre a história brasileira, sobretudo do período colonial, de modo saboroso e bastante original. Agora, a coesão está um pouquinho ruim. Então, olha o que eu faria para melhorar a coesão. Porque aqui eu tenho um erro de crase, que é muito fácil de identificar. E ainda eu estou com um problema de coesão que tem a ver com a estrutura o quê? Da frase. Vê se a frase não fica melhor assim. Olha como é que a gente colocando uma coesão, pra vocês entenderem onde é que eu mexi aqui, tá? Então, eu coloquei assim, ó. Os acontecimentos miúdos e os personagens anônimos geralmente são relegados a segundo plano pela historiografia tradicional. Aí eu coloquei, vírgula, como os livros escritos por Sérgio Buarque sobre a história brasileira, sobretudo a do período colonial, vírgula de novo, de modo saboroso e bastante o quê? Original. A frase estava meio desarranjada, estava voltando coesão. Não estava? Mas assim, eu acho que você não erraria, não, porque a crase ali é muito evidente, né? Eu coloquei o geralmente entre vírgulas porque eu coloquei um verbo que não existia na frase original. Vendo? Eu pus um são. Eu coloquei assim, ó, os acontecimentos miúdos e os personagens anônimos geralmente são relegados a segundo plano pela historiografia. E acrescentei aquele como também que não tinha. Para melhorar a sonoridade da frase e deixá-la mais coesa. Conector ajuda na coesão, né? O problema do erro de coesão é isso. Às vezes a frase está invertida e ela não está errada, só está feia. Né? E às vezes ela está mal escrita. Realmente, isso acontece. Na redação, gente, não inventa de ficar fazendo inversão, porque o corretor não tem que ficar fazendo esforço para entender o que você quis dizer. Pensa comigo, né? Não é obrigação dele ficar entendendo o que você quis dizer. A obrigação é sua de escrever de uma maneira clara que qualquer um entenda, não apenas o corretor. 23. Eu tenho lá assim, ó. É preciso que cada um faça mais que sua parte. Ponto. No Brasil, vírgula, o setor lhe mobiliza. Lhe mobiliza, faz sentido? O setor privado lhe mobiliza. Pode ser lhe mobiliza ou tem que ser se mobiliza? Se mobiliza, né? Então, no Brasil, o setor privado se mobiliza. E empresários se comprometeram. Se eu quisesse, eu poderia colocar uma vírgula antes do E, mas é obrigatório? Não. E empresários se comprometeram no encontro Brasil e as Mudanças Climáticas a publicar anualmente, a partir dos dados de sua o quê?
empresa, porque está lá assim, ó, a publicar anualmente o inventário de suas empresas das emissões de gases que provocam o efeito estufa. Quando eu tenho esse suas, eu acabo gerando um efeito ambiguidade, não é isso? Então, eu posso melhorar também a coesão falando assim, ó, os empresários prometeram publicar, que eu estou corrigindo, tá? Aí eu acrescentei um trechinho. Então, aqui, ó, se comprometer a publicar a partir dos dados de sua empresa. Então, eu acrescentei esse pedacinho aqui, ó, para tirar o suas. Porque ele é passível de o quê? Ambiguidade. E aqui essa vírgula é desejável porque os sujeitos são o quê? São distintos. Mas não é obrigatória, né? Essa vírgula é desejável porque a gente tem sujeitos diferentes. Só ajustar um pouquinho, Robson Lins. Robson deve ter tido um fim de semana super animado. Ele tá acabado hoje. E o reduzi-las? Foi não, ele tinha compromissos pessoais. Reduzi-las não é oxítona terminada em I. Oxítonas terminadas em I. Não são o quê? Oxítonas terminadas em I não são acentuadas. Então, o trecho ficaria assim, ó. No Brasil, o setor privado se mobiliza e empresários se comprometeram no Encontro Brasil e as Mudanças Climáticas a publicar anualmente, aí eu inventei esse pedaço, ó, a partir dos dados de suas empresas, o inventário das emissões de gases que provocam estufa e as ações adotadas para produzi-las, beleza? De modo que o item... Mas essa daqui estava fácil de ver, porque só o reduzi-las já dava, né? Mas esse limobiliza aqui estava ruim demais, estava não? Que dava até para ver, assim, pela sonoridade, o setor privado limobiliza. 24. Ferrovias cortam o país de leste, da costa leste à costa oeste. Tá certo essa crase, né? Da a, se fosse de a sem crase. Então, da costa leste à costa oeste, do norte ao sul. Como acontece na Rússia, onde se viaja de trem. Por que tem que ser onde se viaja de trem? Onde é pronome relativo. Pronomes relativos obrigam o quê? A próprise. Onde se viaja de trem. E carregam-se cargas de Moscou ao Extremo Oriente. Por que é carregam-se? Cargas são carregadas. Carrega, verbo transitivo direto, se é PA, se há PA não há OD, isso aqui vai ser um sujeito como paciente. Carregam-se cargas, cargas são carregadas. Frase estava como? Errado.
25. Até parece que nunca se divulgou qualquer coisa a respeito. Vai ter crasinho a respeito? Não. A respeito do perigo que se esconde nas curvas mal feitas. Mal feitas, o que acontece com essa palavra? É junto, tudo junto. E no excesso de velocidade nas rodovias. Mal me quer também é tudo junto. Um monte de palavras, a gente acha que não, mas tem um monte de coisa. Ou sobre a carona para a morte, que representa o efeito da bebida sobre o motorista. Então, até parece que nunca se divulgou qualquer coisa a respeito. Não se usa crase antipalavra, o quê? Masculino. A respeito do perigo que se esconde nas curvas, o quê? Mal feitas, tudo junto. Beleza? E no excesso de velocidade nas rodovias. Ou sobre a carona para a morte, que representa o efeito da bebida sobre o motorista. O efeito é sobre o motorista. Logo, nossa frase estava com muitos erros. As empresas se comprometeram a monitorar a emissão dos gases do efeito estufa de várias formas. Uma delas, por meio de investimentos que promovam a diminuição da emissão nos processos, produtos e serviços. Só que quem monitora algo. Então, nesse caso aqui, eu tenho que tirar a crase. Monitorar a emissão dos gases do efeito estufa de várias formas. Bom, aí eu tenho duas opções. Ou eu tenho que pegar depois de formas e trocar esse ponto final por o quê? 2 pontos, porque o segundo pedaço não faz sentido. Aqui, ó, uma delas, vírgula, por meio de investimentos que promovam a diminuição das emissões dos processos, produtos e serviços. Aí pode. Por quê? Porque senão isso aqui não tem sentido completo. A não ser, eu quero manter o ponto final. Pode. Formas, ponto final. Uma delas, aí eu vou trocar essa vírgula por será por meio eu posso melhorar o finalzinho, onde é que está a emissão aí, ó, tá vendo? Eu posso pensar assim, emissão nos processos, para ficar paralelístico, nos produtos e nos serviços. Que é a diminuição da emissão nos processos, nos produtos e nos serviços. Aqui, ó, para manter o ponto final, você tem que pôr um verbo. Ou senão, você deixa isso aqui sendo continuação da frase anterior. 2 pontos. Em letra minúscula. Todo mundo conseguiu entender? Só de já ter visto essa emissão também, né? Quem monitora algo. Objeto direto, sem crase. Mas o bom de corrigir é porque às vezes você viu um erro, mas existem outros. Aí você vai treinando o olhar. Até aí, como estamos? Bem? 27. A perfeição técnica
é apenas um belo conto infantil, porque a carapaça da invulnerabilidade com que se pretende nos envolver está esburacada por imperfeições, insuficiências, falhas, fracassos e frustrações. Nosso problema aí é o porquê, né, gente? Esse porquê é junto equivale a pois. Beleza? A 28, não pode errar, que é um erro que aparece com tanta frequência em prova que vocês não têm o direito de errar. Não se tratam de contestações da competência. É não se tratam ou não se trata? Não se trata, né? Então, não se trata de contestações da competência e da seriedade dos idealizadores dos artefatos técnicos, nem a qualidade, aí tinha que ser nem da qualidade. Não tem que ser assim, né? De suas criações, que se tornaram imprescindíveis no mundo moderno. Então, você tem um probleminha aí com a expressão toda. Não se trata de contestações da competência e da seriedade dos idealizadores, nem da qualidade de suas criações, que se tornaram, não é assim? Então, não se trata de contestações da competência e da seriedade dos idealizadores dos artefatos técnicos, nem da qualidade de suas criações, que se tornaram imprescindíveis no mundo moderno. Correto? Então, quem trata, trata de. Esse sim que está aparecendo aqui é índice de indeterminação do sujeito, portanto, o verbo fica sempre na terceira pessoa do singular. O verbo é transitivo indireto, esse termo todo é objeto indireto. Item 28, errado. 29. Não há democracia sem regras. E a regra suprema do jogo eleitoral legítimo é a qualidade da informação. E aí? A frase está certa, né? Aqui, ó, não há democracia sem regras. Beleza. E a regra suprema do jogo eleitoral legítimo é a qualidade. Por que pode ter essa vírgula antes do E? Sujeitos o quê? Distintos. Logo, o item está certo ou está errado? Certo. 30. Não existe redes nacionais de comunicação, por isso predomina o varejo na compra de espaço nas emissoras. Não existe ou não existem? Não existem. Por que não existem? Beleza? Não existem redes nacionais. Redes nacionais não existem. Não existem. O verbo haver com valor existencial não varia, mas os sinônimos de haver se flexionam o quê? Normalmente, né? Trinta e um.
eu tenho lá assim, ó, um dos resultados da falta de regulamentação das pesquisas eleitorais é que há apenas 2 meses do pleito. O pleito já aconteceu ou ainda vai acontecer? Vai acontecer. Então, esse A não é com H, né? Há apenas 2 meses do pleito, os concorrentes tornaram-se conhecidos. E o melhor seria assim, ó, é que por que é melhor estar entre vírgulas? Esse é um adjunto adverbial longo, né? Faltando 2 meses para o pleito. Então, vou corrigir duas coisas. Esse A aqui é uma indicação de futuro. E aqui, trecho entre vírgulas. Por se tratar é um adjunto adverbial deslocado de grande o quê? Extensão. Não tem isso mesmo? Então, o item também estava errado. 32. Cabe ao governo brasileiro, que já se manifestou pelo fortalecimento do Mercosul, não faltou uma vírgula, observar o pleito com cautela. Então, que já se manifestou pelo fortalecimento do Mercosul. Oração subordinada adjetiva explicativa. E aqui o ideal é que ela fosse realmente entre vírgulas, porque o governo brasileiro é um só, né? Então, aqui, ó, tinha que vir entre vírgulas. Então, logo, a 32 está correta. Trinta e três. Tem que pôr... Não, desculpa, eu falei correto não, tá errado. Tem que pôr vírgula, tá? Tá correto depois que eu corrigi, né? Então, 32 errada, falta uma vírgula. Deveria vir entre o quê? Vírgulas, beleza? Até aí, como estamos? Bem? Respiraram? Ok. 33. Eu tenho assim, ó, apesar deles serem bons governantes, tem que ser apesar deles serem ou apesar de eles serem? De eles serem, né? Então, apesar de eles serem bons governantes, ignoram necessidades primárias do povo e a realidade vivida por grande parte da população. Então, apesar de eles serem bons governantes, ok? Aqui, ó, na verdade, sujeito não pode ser preposicionado. Então, como sujeito,
Essa aqui é a nossa regra, né? Como não se pode preposicionar o sujeito, né? Então, como o sujeito não pode ser preposicionado, não se admite na norma culta a contração da preposição de artigos ou pronomes antes de verbos no infinitivo. A maneira de ele falar é sedutora. O modo de o rapaz agir agradou a todos. Não é isso? E aí, como estamos? Bem? E o infinitivo pode ser tanto um infinitivo flexionado, que é o caso aqui, ou um infinitivo impessoal. O que é um infinitivo impessoal? Que não está o quê? Flexionado. Então, tanto faz. No Brasil, tem quem apoie a atitude de políticos corruptos, ainda que isso vá de encontro aos anseios da população. Vá de encontro tá até certo, não tá? Porque ao encontro de associa e vá de encontro choca, diverge. E a gente vai imaginar que isso vai de encontro. Então, o de encontro que tá aí tá certinho, tá? Mas há outro erro, né? Então, de encontro a tá certo, sugere oposição. Ao encontro de, sugere convergência, associação. E aqui, quando eu tenho lá, no Brasil tem quem apoie, esse que é o problema. No Brasil tem quem apoie ou há quem apoie? Há quem apoie. Posso falar também existe, né? Quem apoia. Então, a gente sabe que o verbo ter, na norma culta, não pode ser usado com valor o quê? Existencial. Então, o verbo ter, na norma culta, não pode ser usado com valor existencial. Então, no Brasil, tem quem apoie? Não. Há quem apoie ou existe quem apoie. Beleza? Respirou. 35. Substitui-se a forma de organização política por uma forma de organização social. Substitui-se com i. Olha aqui, verbos terminados se for o ir, nós vamos usar i. Se for o a, nós vamos usar é. Então, eu falo possuir, possui. Substituir, substitui. Efetuar, como é que vai ser? Conceituar, conceitue. Aqui tá tão frio que minha mão tá até doendo. Eu não tô entendendo o que o Robson tá achando que tá precisando de ar-condicionado hoje. Tô me questionando. Oi? Eu acho que você poderia desligar, deixar a porta aberta, tá de bom tamanho. Considerando que nós estamos a 7 graus hoje. Não pode. Tá bom. Robson, o equipamento tem que ficar frio. Hoje ele tá gelado, meu. Tá 7 graus em Belo Horizonte.
Então se você desligar a sala vai ficar mais fria, melhor deixar ligado. Dizer que tá no 22, não tá esquentando a gente. É bom que ele põe os quentes, os frios pra gente, né? Porque o que tem que ficar gelado é o equipamento. Até a 35, ok? Então, 36 que nós temos fôlego para tal. O governo pediu para não manifestar-se acerca dos temas expostos na conferência, ainda que essa fosse sua obrigação. Essa questão aqui ela é chatinha, porque a frase está certa. Já vou começar aqui. Pera. Isso. Verdade isso. Ai, ai. O governo pediu para não manifestar-se acerca do tema. Conferiu acerca é junto mesmo, equivale ao que? Sobre. Então, isso estava ok. Aí, o governo pediu para não manifestar-se. Provavelmente, o menino veio aqui, viu não, falou assim, próclise. Só que o que, igual vocês fizeram agora, só que o que acontece? O verbo está no infinitivo. E havendo infinitivo, a próclise aqui é facultativa. Mesmo tendo não, Flávia, mesmo tendo não, eu tenho verbo no infinitivo. Então, eu posso usar ênclise ou próclise. Eu posso também fazer assim, não manifestar-se. Não se manifestar, né? Certo e certo. Por quê? Com verbos no infinitivo impessoal a colocação será sempre o quê? Facultativo. Então, se eu tiver um verbo no infinitivo impessoal, a colocação é sempre o quê? Facultativa, beleza? Logo, item certo ou errado? Certo, nível de dificuldade um pouquinho mais pesado do que você está acostumado, porque te confunde, né? 37. Suas ideias eram semelhantes às de outras pessoas, por isso sentia-se fortalecido quando se manifestava. Tá faltando uma crase. Vocês conseguiram perceber? Suas ideias eram semelhantes às de outras pessoas. Não está subentendendo a palavra ideias? Qual que é a regra aqui? Antes de que e de, né? Antes de que ou de, usa-se crase
Então, aqui, ó, antes de que e de, usa-se crase sempre que o a subentender a palavra feminina ou substituir o demonstrativo àquela. Refiro-me a de branco, não é aquela que está de branco? E obedeceu a que estava no local, aquela que estava no local. Usa um exemplo com que, um exemplo com de. E aqui está subentendendo a palavra. Logo, o item estava certo ou estava errado? Errado. Por isso sentia-se em vez de por isso se sentia? O por isso é uma conjunção coordenativa. Conjunção coordenada não exige o quê? Próclise. Então, eu posso fazer assim, por isso se sentia, ou por isso que sentia-se, que é facultativo. A próclise é obrigatória com conjunções de qual tipo? Subordinativas. Aqui a gente tem uma conjunção coordenada. Sim? Respirou, continuou. 38. O rapaz mostrou-se ansioso para resolver questões que implicariam na perda de prestígio. Tudo errado, né? O rapaz mostrou-se ansioso. Duas vezes a letra o quê? S, igual pretensioso. Não é isso? Pretensiosamente. Implicariam o quê? Eu posso manter o A, né? A perda. Esse A é artigo, beleza? Só não pode ser na. Verbo transitivo direto, a perda, objeto direto. Implicar no sentido de acarretar. Isso vale para o próprio verbo acarretar também. É transitivo direto. Não admite o quê? Em, no, na, naquilo, ou qualquer outra forma de em que você queira usar e inventar. Então, implicariam a perda. O artigo a gente pode manter, né? Então, essa daqui é errada. 39. Ninguém interviu no assunto abordado, por isso o delegado continuou a sua apresentação. Ninguém interviu ou ninguém interveio? Interveio, né? Então, aqui era só a conjugação. Intervir é derivado de quê? Se eu falo ele veio, logo eu falo ele o quê? Interveio. Quem mais também vai ser assim? Sacipa inteiro, né? Sobreveio, adveio, conveio, interveio, proveio. São os verbos do sacipe. Sobrevir, advir, convir, intervir e provir. Sobreveio, interveio, conveio. Super, né? Erotizado esse verbo. Claro que só vai ficar erotizado se em vez de sacipe, você lê assim. Aí pode também. Gravando é que importa, né? Então, essa daí estava certa ou estava errada? Errada. E era um errinho quanto à conjugação verbal.
Respirou, continuou. 40. Se os governantes requisessem justificativa para os atos cometidos contra o governo, teriam de se explicar quanto a seus próprios atos. Requisessem ou requeressem? Requeressem. Então, nada de requisessem. Então, se os governantes requeressem. O que a gente sabe sobre isso? Requerer. Então, requerer não é derivado de querer. Eu falo, ele requereu. Se ele requeresse, se ele requeresse, se ele requerer. Não existe, por exemplo, ele requis, nem com S, nem o quê? Com Z é um pouquinho mais feio, imagino, né? Não existe. Se ele o quê? Requisesse, que a gente ouve muito, mas não tem. Se ele requiser. Eu estou pensando aqui como é que é. Se ele requiser. Que o povo, não existe, tá? É o povo que inventa. Formas inexistentes. Só mais 10, 41, estamos acabando. Eu tenho lá assim, ó, mais que qualquer outra coisa, os adolescentes de hoje preferem o mundo digital, pois veem nele refúgio e consolo. Outro dia eu fiquei tentando montar uma frase igual a essa, eu lembrava que eu tinha visto numa prova, mas não consegui fazer. Viram o erro ou não? É a regência do verbo preferir. Tá errado. Preferem o mundo digital a qualquer outra coisa. Só que do jeito que escreveram aí, fica difícil da gente associar, né? Então não é mais que. Isso aqui não tem jeito. É assim, ó, a sem crase, porque qualquer é pronome o quê? Indefinido. A qualquer outra coisa, os adolescentes preferem. Não é comparação, é a regência do verbo que preferir. Quem prefere, prefere uma coisa a outra. Esse A é que está aqui, ó. Esse termo todo é OI e esse termo todo é OD. Quem prefere, prefere uma coisa a outra. Não posso preferir mais, não posso preferir do que, não posso preferir mais do que. Essa daí ficou boa. Não existe isso mesmo? Então, preferir, quem prefere, prefere uma coisa a outra. Quarenta e dois. Novidades precisam haver no mundo para que o homem não se acomode com a estabilidade que o sistema lhe oferece. Só que a novidades precisa haver. Por quê? Não é um haver com valor existencial, transmite a sua impessoalidade. Então, haver existencial. Isso aqui é objeto direto, né? Precisa haver novidades. A frase só está invertida.
um lanche. Não, a turma de vocês, eu vou falar com vocês compram pra caramba. Eu tô precisando de não andar com vocês, só vou andar com a... Eu esqueci o nome dela, com a Fran. É, porque ela é light. E com o Claudinho também dá pra andar, né? Só não dá... O resto não. Dá pra correr. Melhor que pra ter, né? A veia existencial sempre na terceira de singular e transmite a impessoalidade para o seu quê? Auxiliar, beleza? Então, essa também estava errada. E o bom de fazer esse tipo de lista é que a gente vê as regras que geralmente aparecem mais. Sempre aparece uma ortografia, um verbo no meio, né? As coisas assim. (43) A despeito das orientações do Ministério da Saúde, muitas pessoas mantêm o hábito de fumar. O mantém está certo, porque é plural, e o a despeito está errado, né? Sem classe. Que é um masculino em geral, não se usa crase antes de masculinos em geral. 44, eu tenho lá assim, ó, a humanidade não se preocupa com questões de cunho social, porquanto elas sejam de extremo interesse. Essa daí é a coerência que está prejudicada, conector. Então, a humanidade não se preocupa, mas as questões são extremamente o quê? Importantes. O que tem que acontecer aqui tem que ser assim, ó, conquanto elas sejam. Conquanto da ideia de concessão. Compatível com o quê, gente? Com o período. Beleza? E aqui o porquanto da ideia de quê? De causa. É isso? Não. Então, por que ele está errado? Não há no período ideia de causa. Todo mundo consegue entender? Então, item errado, e aqui é um problema de coerência. Na formulação geral do enunciado. Né? 45. Por ser complexa, a escola prescinde de todo apoio possível. Prescinde é o quê? Dispensa. Faz sentido, ó, por ser complexa, ela dispensa todo o apoio possível. Não, então não é prescinde, tinha que ser o quê? Imprescinde. Imprescinde de todo o apoio possível da sociedade e de seus grupos representativos, não é imprescinde? Então aqui, ó, errada, a gente também pode falar que é um problema de o quê? Coerência e coesão. Houve erro no emprego da palavra, né? É uma inadequação vocabular. Houve erro no uso da palavra. E a 46, ela tem um erro que é sentido incompleto. Vocês conseguem perceber? Olha lá, ó. Apesar de o sistema estar integrado, de o sistema tá ok, né? Então, apesar de o sistema estar integrado e de haver questões importantes a serem debatidas dentro do contexto operacional, falta um pedaço. Todo mundo consegue perceber que falta um pedaço? Então, essa daqui, ó, a frase está errada porque está sem sentido. O que está acontecendo, na verdade? Falta a oração principal.
Então, eu tenho lá assim, ó, apesar de o sistema estar integrado e de haver questões importantes a serem debatidas dentro do contexto operacional, vírgula. Pronto. Não há prejuízos no setor analisado. Isso aqui, obviamente, eu inventei. Todo mundo percebe? Eu inventei uma complementação para a frase. Precisava ser essa, podia ser qualquer outra. Qualquer outra. Então, vamos dizer assim, a frase está inadequada porque falta um trecho. Eu só completei a frase. Isso aqui seria minha oração principal. Assim, inventada, porque senão você olha para isso aqui depois e fala assim, não estava escrito isso. Não, inventei para ajustar a frase. É o que deveria vir depois. Todo mundo consegue ter essa noção? Ok, pensei nisso aqui, continuei estudando, estou lá na frase 47. Eu tenho lá assim, ó, não encontrou nenhum obstáculo à implementação do projeto, por isso se ateve a outras questões. Esse também é um erro que eu nem vou falar que toda banca considera, porque não é verdade. O erro aqui é a dupla o quê? Negativa, mais comum em bancas tipo CESP e a FCC, não em nenhum. Tinha que ser assim, ó, não encontrou obstáculo algum. Existe. O erro, ele existe, independentemente da banca considerar ou não. Vamos dizer assim, né? O CESP e a FCC comumente já validam esse erro aqui e colocam de maldade. Então, não encontrou obstáculo que algum. Não vi nenhuma folha do livro. Não vi folha o quê? Alguma. Então, todo mundo viu que é erro no uso de dupla o quê? Negativo. 48, o governo maqueia o cenário político de modo a induzir a população a ter uma visão política da administração pública. Bom, se você não visse o erro no verbo maquiar, você podia ter visto a crase, porque quem induz algo, alguma coisa. Então, o governo maquia e induzir a população a ter uma visão política. O governo maquia quem induz algo a alguém ou alguém a algo. Induz alguém, objeto direto, a ter, objeto indireto. A preposição já está aqui. Indireto. Então, erro na conjugação do verbo e também na estruturação da frase, é sem crase, né? 49. Nenhum de nós sabemos como o Brasil sairá da crise econômica em que se encontra. Por isso é preciso ter cautela. Só que nenhum de nós sabe. O verbo concorda na terceira pessoa do singular.
Nenhum e cada, sempre terceira do singular. Beleza? E 50. Oi? Flávia, eu quero trocar o em que por na qual. Pode, mas não está errado o em que, tá? Então, por exemplo, na 49, onde é que está escrito aí, ó? O Brasil sairá da crise econômica em que se encontra. Eu poderia dizer sairá da crise econômica na qual se encontra. Mas já estava certo em que, tá? E é possível substituir por na qual. 50. Nenhum de nós disporia-se a fazer a tarefa sem o conhecimento e a autorização de um superior hierárquico. Qual que é o problema? Nenhum de nós se disporia. Por quê? Nem tem como eu fazer disporia-se, porque futuro não aceita ênfase. Então, aqui, ó, disporia-se é morte, asfixia e envenenamento. Porque futuros do indicativo não aceitam ênclise. Então, nenhum de nós se disporia a fazer. Isso não é de Deus. Como é que eu tenho que fazer? Não, desculpa. Disporia-se não é de Deus. Isso aqui já é de Deus. Nenhum é palavra de sentido negativo, ainda é pronome o quê? Indefinido. Essa expressão como um todo, ela é de sentido negativo. Então, aqui tem que ser próclise. Também não vamos usar mesóclise não, tá? Por quê? Porque tem uma outra regra que fala que os casos de próclise prevalecem sobre os de mesóclise. Então, aqui o melhor é o quê? Próclise. Beleza? Então, o item errado que a gente tinha que fazer era próclise, porque há uma expressão de sentido negativo e o nenhum ainda é um pronome indefinido. Pessoal, então aqui, ó, para a gente fechar o curso, eu fiz uma questão especialmente para esse momento solene de encerramento da nossa turma, tá? Então, assinale a alternativa incorreta, só há uma alternativa errada. Primeiro, não deixe seu sonho para depois. Avaliou tudo. Sua melhor desculpa não pode ser maior que seu sonho. E aí, o que você está achando disso? E o Robson só rindo, né? Suas atitudes, não seus sonhos, definirão seu futuro. Empecilhos fazem parte de qualquer história de sucesso. Aprenda com os erros. Querer é poder. Flávio, mas eu tenho que assinar lá a alternativa incorreta? Norma culta? Não, dessa vez não é norma culta, não. Dessa vez nós vamos fazer uma outra coisa, já que nosso curso já terminou, já cumprimos a carga horária, já fizemos exercícios, esse exercício é um bônus. Esse exercício é para você, como indivíduo, se perceber no mundo. Essa é a alternativa errada. Querer é poder. Não, gente. Quem só quer não consegue nada, não. Na verdade, você tem que trocar essa palavrinha aqui, ó. Agir é poder. E é poder em vários sentidos. Aquela pessoa que toma atitude, que faz acontecer, é quem realmente pode mais. E as demais alternativas estão certas e podem ser, a partir de hoje, incorporadas à sua rotina. Pensar nisso. Não adie o seu sonho. Cada dia que você descumpre o seu cronograma de estudos, cada dia que você inventa um motivo para não estudar, você está adiando o seu projeto de vida. Você não está adiando o estudo de um dia, você está adiando a sua nomeação, sua posse. E ficar muito ciente disso faz toda a diferença. Sua melhor desculpa não pode... E aqui ficou um é sobrando, não era isso que era para ficar. Sua melhor desculpa não pode ser maior que seu sonho. E é bem por aí, gente. Desculpa não pode ser maior que o sonho. Então, aqui você não estava nem avaliando a norma culta. Se fosse a norma culta, você podia pensar nessa daqui.
A gente às vezes tem uma desculpa tão grande, fala assim, ah, mas eu perdi um ente querido, ah, mas eu tô com um problema de saúde. Gente, isso acontece com todo mundo, pode ter certeza. Eu já perdi pai, mãe, rim, pedaço de pele, e a vida seguiu igual. Então, por mais que isso seja muito doloroso para a maioria, e com certeza as pessoas não vão parar para esperar você sofrer e nem o concurso vai ser adiado. E aí você pode ter certeza que seu ente querido ou seu problema vai ficar cada vez mais, como é que eu posso dizer assim, dimensionado se você não entender que você tem um projeto de vida. E é esse sonho que tem que ser perseguido, tá? É lógico que você vai sofrer a dor de um parente que se foi, é óbvio. É claro que você vai ficar triste se você ficar doente, é óbvio. Mas isso não pode... um divórcio, me divorciei. É claro que você tem direito de chorar, mas não chora a vida toda. Se refaça. Resiliência é a palavra mais bonita que eu conheço. Então, buscada lá da física, se refaça, gente, se reconstrua, porque infelizmente a gente vai ter que fazer isso por, vamos dizer assim, por esforço próprio. Ninguém vai fazer isso pela gente, ninguém vai pegar na mão da gente e falar, agora levanta. Muito pelo contrário. Se a gente olhar bem, né, tá todo mundo meio que dando uma afundadinha. Então, você tem que resgatar a dignidade no chão e persistir aí da melhor maneira possível. Suas atitudes, não seus sonhos, definirão o seu futuro. O que vai falar o que você vai ser, ter, poder lá na frente, não é o que você pensa, é o que você faz. Infelizmente, a gente às vezes sonha muito grande, mas faz muito pouco. Então, nesse caso, gente, meu conselho é dimensione a sua capacidade de agir com a sua capacidade de sonhar, porque o resultado dessa dimensão é o sucesso. E essa dimensão, quando ela é errada, você sonha muito alto, mas faz muito pouco, sabe qual que é o resultado disso? Frustração. Porque você vai fracassar e vai se sentir frustrado. Então, sonhos devem ser balizados pela sua capacidade de agir. Quanto mais você puder agir, mais você pode sonhar. Eu posso agir muito, não posso sonhar muito. Posso agir pouco, então pode sonhar pouco não. Né? Pode sonhar pouco. Você tem que equalizar essa relação aí. Então, suas atitudes, não seus sonhos, definirão o seu futuro. Empecilhos fazem parte de qualquer história de sucesso. Então, uma hora lá você fez uma prova, foi super mal, saiu da prova com o moral abaladíssimo. Meu filho, isso faz parte. Quem dera se toda história de sucesso começasse e terminasse em sucesso. Na maioria das vezes, ela está precedida de sucessivos fracassos. Eu posso falar por mim. Muitas coisas eu não sei ainda hoje, né? Eu olho e falo assim, uma professora com mais de 15 anos de experiência e ainda não domino tudo. Mas, ainda assim, pode ter certeza de que eu comecei de um lugar muito diferente do que eu estou hoje, porque foi se construindo um processo. Eu olho e falo assim, nossa, eu não tinha a menor ideia do que era si, do que era partícula pacificadora. Isso depois de formar na faculdade, que a gente sai e tem aquela, como é que eu posso dizer assim, aquela sensação desesperadora de eu nunca vou dar conta. E, de repente, aos pouquinhos, as coisas foram se clareando, eu fui me esforçando, constância, resultado, até conseguir algum êxito profissional. E isso vale para você também. O concurso só vai vir se for constância, resultado, constância, resultado, constância, resultado. Ainda que o resultado não seja o que você queira naquele momento. Que nem sempre vai ser fácil. Já fui mandada embora, já tive problemas na profissão. Isso é normal. Toda história de sucesso é precedida de sucessivos fracassos, pode ter certeza. Fracasso na área mesmo que você está pleiteando uma história de sucesso, pode ter certeza. Profissionalmente, ninguém nasce um monstro, a pessoa se torna. Pode ter certeza disso, ela se constrói. E ela, no meio do caminho, muitas vezes, ela esteve lá embaixo. Muitas vezes. E é normal. A questão é a capacidade que você tem de se refazer. E aqui esse ditado popular, que eu acho que ele acaba sendo interpretado pelas pessoas que só sua vontade basta. E aí o meu conselho para a gente fechar com boas energias o nosso curso é que só sua vontade não basta. Você precisa, além da vontade, juntar esforço, dedicação, tempo, algum investimento emocional, algum investimento financeiro. Então, colocar todas as suas possibilidades à disposição do seu sonho. Muito importante isso, gente. É claro, Flávia, eu não concordo com nada disso. Aí você fica só com português mesmo, que esse é o objetivo do seu curso. Isso aqui a gente já extrapolou a carga horária, tá tranquilo, era só para te dar uma mensagem de como é que eu posso dizer,
de ânimo, de boas energias para você não desistir de você. Porque quando a gente desiste de um sonho, no fundo a gente está desistindo da gente, a gente está desistindo um pouco de ser mais feliz, mais realizado, entendeu? Então não desista de você, pode ter certeza que fracasso faz parte de história de sucesso, pode ter certeza que é difícil para todo mundo, pode ter certeza que às vezes todo mundo vai perder um parente na vida, todo mundo vai ter um problema de saúde, todo mundo vai ter um problema de relacionamento em algum momento. Então, assim, essas coisas fazem parte da vida da maioria das pessoas, elas não podem te deixar no chão. É só isso. Oi? Não há pódio sem sacrifício. É bem aí. Não há sucesso sem nenhum sacrifício. Não tem jeito. A conta que não vai fechar nunca, tá? Então, beijo, pessoal. Era isso que eu tinha para falar com vocês. É só uma brincadeirinha, uma forma de a gente fechar o curso, mostrando que eu me importo com o seu sonho. Me importo mesmo. E torço para que você alcance o seu objetivo de vida. Ah, eu vou fazer um concurso menor para depois fazer um maior. Que legal. Adoro pessoas que têm metas, que sabem que a vida é feita de degraus. Você vai alçar um, depois outro, e assim vai se construindo e construindo um projeto de futuro para si mesmo. Muito boas energias aí, tudo de bom. Beijão, até o nosso próximo curso, se Deus quiser.